Confere esse episódio que ficou incrível e fiquem ligados em nossa cobertura jornalística completa. Acompanhe as redes sociais, impresso e o portal Tribuna do Norte e rádio Jovem Pan News Natal. Queremos levar até você a verdadeira essência do São João, através dos olhos de quem vive e ama essa tradição. Apoio Monte Alegre, Vila São João, o maior São João do Agreste, do dia 17 a 28 de junho. Prefeitura de Monte Alegre. Atenção, oportunidade PG Prime Jeep Natal. É correr e pegar. Jeep Renegade Sport ano e modelo 2023, pronta entrega de 134.990 por 115.990. Taxa zero, plano de incentivo do governo. Tem mais, condições venda direta. Jeep Renegade ano e modelo 2023 a partir de 113.803,20 centavos. Condições válidas para compra na modalidade PCD. Nossa equipe te espera. PG Prime Jeep, Prudente de Moraes, 3209-7800. No trânsito, escolha a vida. Um sabor de massa, um sabor de pizza. Ai, que delícia! O que pôr na pasta, a gente come até dizer basta! Fazer pedidos na Reis Magos você faz com rapidez. É para virar a cabeça. Nham, nham, nham. É virar freguês. E aí, já escolheu sua pizza? Então peça já pelo site reismagos.com.br e se delicie com a pizza mais gostosa e mais tradicional da cidade. Domingo de manhã é praia, sol, descanso, diversão e futebol. Brasileirão Série B é com a Jovem Pan News Natal. O mais querido vai ao Sudeste enfrentar o Leão Paulista, Mirassol e ABC, às 11 da manhã. E vamos juntos com Ivan Nunes, Ícaro Carvalho e Ricardo Santos. Jornada a partir das 10 da manhã. Transmissão em off-tube, em multiplataforma, com som e imagem, no 93,5 FM, YouTube, Panflix e Rádiosnet. É o Brasileirão na Jovem Pan News Natal. Com oferecimento Pitu. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Beba com moderação. São João de Natal, não tem igual. São João de Natal. São João de Natal, não tem igual. São João de Natal. O fim de semana é só festa na Arena das Dunas. Sábado tem Carol Benigno e Dani Cruz, Pedro e Eric, Circuito Musical e Zezé de Camargo e Luciano. Domingo tem Rodolfo Lopes, Banda Grafite e Pedro Lucas. São João de Natal, festa em toda a cidade. Realização Prefeitura do Natal. Vice... Rede Jovem Pan News, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Na Jovem Pan News Natal, entre elas. Olá, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, chegamos ao dia 24 de junho. É o dia de São João, minha gente. É a mais importante data do calendário nordestino. E hoje muita gente acordando feliz depois das festas de ontem, ou então se preparando para as festas de logo mais. Tá animada, amiga? Bom dia, Nelly Medeiros. Bom dia. Foi para a festa ontem, Vi? Diversão total, né? Natal vive momentos de festa, de grandes shows, e isso está levando muita gente ali na área da Arena das Dunas, né? Já passaram por lá. Show de Léo Santana, ele reuniu 50 mil pessoas. Ele é maravilhoso, gente, né? Anima muito. E, inclusive, eu esqueci até de comentar com você que eu cheguei do aeroporto na última quinta-feira, né? E estava super animado. Eu filmei e acabei não colocando nas redes sociais. Vou colocar hoje, mas eu acho que isso dá outra impressão. O clima da cidade, dá né? outro clima, né? E a gente precisa disso. Eu acho que Natal, a gente tem que viver essas coisas e viver o São João. É a gente mesmo, né? Você vê a Paraíba como é avançado nesse sentido, e eu acho que Natal, Mossoró tá dando show, mas eu acho que Natal precisa entrar, e eu acho que entrou com o pé direito, né? Então, lá no aeroporto era uma animação total. Música, dança, recebendo as pessoas que estão chegando para entrar nesse clima, né? Pois é, você já desce no clima, né? Já desce no clima, Essa né? ação do aeroporto é uma ação da Prefeitura do Natal, Secretaria de Turismo, Secretaria de Comunicação, que estão levando esse clima da cidade para a porta de entrada dos visitantes, que é o aeroporto
de São Gonçalo do Amarante. Pois é, além de falar de cultura, né, que é a nossa cultura mesmo, aí a gente acaba gerando também recurso para a cidade. Então, bom dia para você que está nos ouvindo, internautas, os admiradores das festas juninas, o Entre Elas está começando, saudando todos vocês, desejando aí uma boa noite de São João, que é hoje, convidando você também para ficar com a gente e acompanhar um bate-papo bacana sobre o Junho Violeta, não é isso, Vi? Pois é, essa cor, né? Vocês sabem o que significam essa alusão ao Junho Violeta? É o mês, minha gente, da conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. O número de denúncias de violações dos direitos da pessoa idosa, ele aumentou aqui no nosso estado 64% em 2023. Esse números, vou dizer aí para vocês o que significa esse 64%. Aumentou de 382% para 630%. Na realidade, né? 382 casos para 630 em comparação ao primeiro trimestre de 2022. As pessoas idosas ocupam desde 2020 o segundo lugar no ranking de denúncias de violações. Os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos são analisados por preceptores do Instituto Santos Dumont, o ISD. Pois é, o ISD que faz um trabalho interessantíssimo nessa área aqui no Rio Grande do Norte, aqui. Ele tem sede na cidade de Macaíba e sobre esse assunto a gente ainda traz uma outra observação. Olha, minha gente, a violência contra a pessoa idosa, ela existe de diversas maneiras e pode ser qualquer ação ou até uma omissão que prejudique a integridade física e emocional ou que impeça ou anule o desempenho aí das pessoas que estão acima dos 60 anos. E também existem outros fatores que potencializam cada vez mais essa violência, não é, Aneli? Exatamente. Para falar sobre esse assunto, Virgínia, tão importante de alcance inimaginável, estamos recebendo aqui com muita alegria a neuropsicóloga Joísa Araújo, do Instituto Santos Dumont, em Macaíba, e também a delegada Paola Mauês, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Sejam muito bem-vindas ao Entre Elas. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Pois é, bem-vindas, minha gente. A próxima hora é de conversa, de bate-papo e de informação. Vocês são, me permitam chamá-las de vocês, são duas profissionais que estão trabalhando diretamente nessa linha que hoje é o tema do nosso programa, que é a pessoa idosa e a violência que é praticada contra ela. Se a gente pudesse trazer esse retrato, além dos números, o que é que ele significa para aquelas vítimas, para as pessoas que são vítimas desse tipo de violência? Doutora Joísa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite e a oportunidade de trazer esse tema tão relevante, porque a pessoa idosa, ela é considerada um pouco mais vulnerável, é um grupo vulnerável, então a gente precisa fazer com que esse espaço ele seja divulgado, a conscientização seja realizada para que não ocorram os casos de violência. Mas, Virgínia, é extremamente importante essa ótica que você coloca, não é? Os números, eles são frios, eles não trazem, né, toda a complexidade que é o cenário que pode propiciar a violência ou qualquer violação de direitos à pessoa idosa. Então, quando nós trazemos aqui uma possibilidade de ação ou omissão que impede você de você ser você mesmo, né? Então, a gente, às vezes, coloca a pessoa idosa em um patamar um pouco diferente de nós, que já estamos em uma etapa de uma vida ativa, profissional, eles já ultrapassaram um pouco essa primeira etapa da vida adulta, estão em uma nova etapa, e aí a gente começa a percebê-los como diferentes de nós de alguma forma, apesar de que isso não deve acontecer. São apenas fases da vida diferentes. Então, se existem cenários de vulnerabilidade, se eles têm alguma possibilidade de dependência, então isso já traz aí um terreno para que a omissão ou qualquer forma de violência possa acontecer. E isso, em grande parte, ela está relacionada com a nossa visão do que é envelhecer. A gente tem que se perguntar, né? Como eu vou envelhecer? O que é ser velho para mim? Como eu estou encarando o meu próprio envelhecimento? Porque isso reflete na maneira que eu vou tratar a pessoa idosa atualmente. E, na realidade, é até a forma como vocês próprios se vê. Eu vi recentemente uma postagem de uma colega minha colocando assim, eu, idosa, 55 anos. Eu digo, gente, na realidade, essa percepção
Hoje mudou muito, porque na realidade a gente cada vez mais está vendo aí pessoas que a gente chamava de idosas, de 50, de 60, de 70 anos, na sua flor da idade. Isso. Então, envelhecer também é a cabeça também da pessoa, né? Então, e a percepção como a família vem tratando esse tipo de coisa. Minha mãe tem 74 anos, no auge, trabalhando lá. Como é que eu vou dizer que ela está velha ou ela está envelhecida? Pelo contrário. Então, a forma, e eu chamo essa discussão, Virgínia, para hoje, para a gente mesmo, para a gente conversar sobre esse assunto, em dizer assim, o que é ser velho, o que é envelhecer? Eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir na próxima hora. Mas eu queria que você completasse essa sua percepção aí, principalmente essas formas de violência também, que eu queria que você dissesse para mim, porque às vezes as pessoas pensam, violência é só bater, é privar a pessoa de algo, mas não é, né? É bem mais amplo. O conceito de violência ele é bem mais amplo. Nós precisamos perceber, nós precisamos primeiro conhecer o que é a violência para poder sermos capazes de identificá-la e denunciá-la. Então, existem as violências que elas são mais explícitas, elas são mais fáceis de se identificar, né? Quando deixam marcas físicas. Então, a gente tem a violência física como um grande, né, número de denúncias relacionadas à pessoa idosa, mas nós temos as violências invisíveis, não é? Aquelas violências que elas são extremamente danosas para a pessoa idosa, mas elas não deixam marcas. Então, a gente pode trazer, por exemplo, a violência psicológica. Então, qualquer forma, né, de você diminuir a pessoa idosa, você fomentar o preconceito, você xingar a pessoa, chamá-la de incapaz, chamá-la de estúpida. Então, qualquer maneira de diminuir essa pessoa ou privá-la, né, do convívio social, chamá-la de incapaz, tudo isso é uma forma de a pessoa acabar se sensibilizando e pode ser fonte, inclusive, de sintomas de quadros depressivos e levar, inclusive, até atos, né, infelizmente, de extremos, né, de autoextermínio, inclusive, de pessoas idosas. Né? E aí nós temos outros tipos de violência, por exemplo, a própria negligência, né, de você ter a omissão do cuidado, a violência patrimonial, que é, infelizmente, muito comum, né, quando as pessoas, muitas vezes, da família, infelizmente, se apropriam, né, das condições financeiras, né, do cartão, né, que a gente costuma dizer, né, da aposentadoria. Começa com a facilidade, vá lá, tire alguma coisa e aí perde todo o controle. Com certeza. Infelizmente, sem dar o mínimo de recursos para uma vida digna a essa pessoa idosa, apenas dilapidando esse patrimônio. Doutora Paola, delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, né? Por mais que a doutora Joísa tenha colocado que os números, eles muitas vezes são frios, mas são números também que preocupam, né? Porque nós saímos de uma incidência aí de mais da metade dos casos registrados, se a gente comparar, não é? No mesmo período. O que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com os nossos idosos na visão da Polícia Civil? A Polícia Civil, ela tem sentido bastante esse aumento nos registros de ocorrência, né, de violência praticados contra a pessoa idosa, tanto que a delegacia, anteriormente a gente só tinha uma delegacia especializada, nós temos uma delegacia especializada em Natal de proteção à pessoa idosa e pessoa com deficiência, que é o que a gente chama de DEPID, né? A DEPID, o ano passado, instaurou de procedimentos, o ano todo só em Natal, 52 procedimentos neste período de janeiro a junho. E este ano, a gente de janeiro a junho, no mesmo período, instauramos 102 procedimentos policiais. Foi o dobro. Então, realmente, esses registros, eles terminam correspondendo também com a tramitação de procedimentos policiais, instauração de inquéritos policiais, apuração de denúncias. Hoje a Polícia Civil, ela trabalha muito em relação à proteção à pessoa idosa com denúncia. Né? Por quê? Porque normalmente o algoz da pessoa idosa é alguém que tem uma relação afetiva com ele. Então, não é comum uma pessoa idosa ir a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência contra seu filho. Não tem condições, né? Não tem, às vezes não tem condições físicas e também
a maioria das vezes, condições emocionais, porque você acusar o seu filho e a sua filha de que está se aproveitando dos seus rendimentos para benefício próprio, além de ser doloroso emocionalmente, é vergonhoso para se expor perante a sociedade. Então, a subnotificação é gigantesca. Grande. E o que aconteceu? Está acontecendo mais casos ou as pessoas estão ouvindo mais falar sobre o assunto e tendo mais coragem? As pessoas, o que acontece? A subnotificação ainda existe, porque crimes que ocorrem no ambiente doméstico ou familiar são difíceis de chegar até as instituições de segurança pública, né? Mas as pessoas, elas não têm mais tolerado. É o que a gente vê, tanto crimes contra pessoas idosas, a gente também vê um aumento de crimes contra criança, praticados contra criança e adolescente, que também precisa ser falado e precisa de voz, porque tanto as pessoas idosas como as crianças e adolescentes, eles não vão lá na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, eles precisam de voz. E a sociedade não tem mais tolerado esse tipo de crime, né? E tem denunciado. Hoje em dia é claro que é sempre bom a gente divulgar mais e mais, mas as pessoas sabem, poxa, eu vou ligar para o Disque 181. Não, se está ocorrendo um crime agora, eu vou ligar agora para o Disque 190. Quantas vezes o CIOSP nos informa que uma criança ligou para o Disque 190 aqui, minha vizinha está apanhando, está tendo uma gritaria. Então, assim, né? É claro que a gente tem que massificar isso, né? Disque 181 para a Secretaria de Segurança, Disque 100, olha que coisa mais fácil, Disque 100, você sua identidade... 100, 181 ou 190? Pronto. Ou qualquer 190 é quando está acontecendo agora, o flagrante. O flagrante. Mas você é vizinho, 190 está acontecendo o fato. Vamos dizer assim, você é um familiar, você é um vizinho, você está observando ali que está acontecendo, você tem suspeita, porque aquela pessoa idosa que ela era comunicativa, ela para de sair de casa, ela não se comunica mais, ela se esconde, ela esconde até sua vestimenta, seu corpo. Então, tem algo de errado, né? Quantas vezes a gente escutava, em alguns casos, teve uma determinada situação, que a idosa era super comunicativa, passou a entrar em casa. Em casa, ela todo dia cantava, em uma determinada hora, todo dia cantava, até que um dia ela parou de cantar. Toda a rua achou estranho. 2 dias depois chama a polícia dizendo que foi morte natural. Não foi morte natural. Como pode ser uma morte natural se é natural, entre aspas? Foi um desprezo, foi ali, ela foi exposta à própria sorte, uma pessoa que já foi negligenciada durante meses, o último suspiro foi uma música e pronto. E aí as pessoas começaram a denunciar, até que a polícia foi lá e a gente constatou aí os maus tratos, né? E que ocasionou o resultado morte, infelizmente, que é um dos crimes graves, né, contra a pessoa idosa. Aí você falou 190, que é quando está acontecendo. Isso. 181. 181 e Disque 100 são aqueles disque denúncia. Você pode, inclusive, tá denunciando anonimamente. Então, você é um vizinho, você é um parente, está desconfiando desses comportamentos destoantes, e aí você pode ligar para o Disque 181, da Secretaria de Segurança daqui do Estado, Disque 100 é do Governo Federal. Todos esses são disparados para as delegacias que têm a atribuição de investigar crimes contra a pessoa idosa, e nós temos a obrigação de instaurar procedimento para fazer essas diligências. O que é mais difícil nesse trabalho? Porque a gente estava falando da questão da violência invisível, né, que não tem nenhuma marca e tal. Qual é a maior dificuldade que você encontra na hora que recebe uma denúncia dessa? Em algumas situações, a comprovação, porque às vezes até a própria pessoa idosa não é que ela quer acobertar, mas ela tem medo. Né? Então, por exemplo, se a filha ou o filho ou o neto, enfim, o responsável pela pessoa idosa deixa de comprar e fornecer os medicamentos que aquela pessoa idosa ela é obrigada a tomar, porque senão ela vai ter problemas de saúde, se deixa de fornecer para se aproveitar daquele dinheiro em benefício próprio, é um crime que a polícia vai chegar lá, a pessoa idosa não vai falar, a filha não vai falar e a coisa vai se agravando. Então, você veja aí, é um problema, a única dificuldade é a dificuldade que a gente tem de apurar os crimes que ocorrem em ambiente doméstico ou familiar e que tem relação afetiva entre vítima e agressor.
E aí eu queria já saber as consequências psicológicas desse tipo de agressão, porque o idoso, ele sofre, se a gente pudesse quantificar, a grande maioria dentro da casa onde ele está, né? Ou num abrigo público, onde ele está inserido nesse contexto. Não é aquela violência externa que a gente está na rua e está exposto de ser assaltado, de sofrer um sequestro. A violência contra o idoso é uma violência, muitas vezes, afetiva, vem da sua rede de relacionamentos. As consequências disso, doutora, a senhora ficou ouvindo esses casos aí, a senhora que trabalha neuropsicólogo, doutora Juiz, ouvindo esses casos, os relatos da doutora Paola a respeito do que acontece nessa rotina maluca da vida das pessoas. Como é um idoso enfrentando tudo isso? Pensando que 80% das denúncias são feitas por terceiros, então a gente tem realmente essa realidade da fragilidade das relações dentro das famílias. Então, isso, ela pode refletir muitos cenários diferentes. Desde familiares que já têm essas relações fragilizadas anteriormente. Então, imagine que as consequências, elas são, podem ser até incapacitantes e trazer atos extremos, né? Se for um sofrimento levado ao nível máximo. Mas a gente tem que conseguir entender aí, e isso no acompanhamento profissional, quando existe essa escuta, existe essa anamnese, a gente vai tentar perceber não somente o momento presente em que a violência possa estar ocorrendo, mas em que contexto ela está sendo potenciada. Porque a gente tem os maus tratos físicos, mas a gente também tem outro tipo de violência que fala muito sobre essas relações, e essas relações foram construídas no decorrer de uma vida inteira. Muitas vezes a gente considera que a pessoa idosa, só naquele momento presente dela, mas e como é que no decorrer daquele tempo aquela relação foi se desenvolvendo com esse familiar que agora se vê como um cuidador compulsório. Gostei demais desse questionamento. Para poder a gente entender de que forma combater e prevenir os cenários de violência, porque a gente fala da denúncia quando ela está acontecendo, porque é o que é possível enquanto cidadão da gente fazer. Mas de que forma o contexto maior é possível de ter essa prevenção para que a violência não ocorra? De que forma essa rede de suporte para o cuidado dessa pessoa, quando é necessário um cuidado da pessoa idosa, essa rede ela seja mais ampla, para que, por exemplo, não exista esse desgaste de quem cuida. Né? Muitas vezes nós vemos que os cuidadores principais, eles se veem em uma rotina de extremo desgaste, falta de fácil, preparo. Né? A gente também tem que lembrar que não é fácil, muita gente não tem recurso, né? Condições, quer dizer, tudo isso é levado Você em conta quando denuncia vai. E tudo volta para o mesmo cenário. Para onde essa pessoa idosa vai? Só tem aquela pessoa que está ali. Então, de que forma estruturas governamentais também precisam fortalecer essa rede de cuidado, que é muito mais ampla do que aquele cuidado dentro de casa, para que a gente consiga fazer com que essa pessoa seja cuidada da melhor forma dentro da sua casa e em todos os contextos de cuidado, com acesso a redes de saúde, a conhecimento. Muitas vezes esse cuidador ele não tem o mínimo de conhecimento para proporcionar uma mínima qualidade de vida. No caso da violência contra a mulher, a gente encontra redes de apoio hoje, casas estruturadas de acolhimento, né, contra a mulher. No idoso não, né? A gente tem casos de abrigamento público e privados, né? Então, para a mulher ou para o idoso? Não, para a pessoa idosa. Para a pessoa idosa. Então, é o seguinte, quando a pessoa idosa, a gente constata e sempre nós vamos procurar, no caso a Polícia Civil, vai procurar um responsável, né, para acolher aquela pessoa idosa. Então, sempre a prioridade é que a gente encontre alguém no seio familiar, para que a gente não tire, né, a pessoa idosa do seio familiar. Então, mas no segundo plano, se a pessoa idosa não tem essa pessoa que a gente não vai entregar para o algoz, a gente vai entregar para a pessoa que tenha condições de acolhê-la, né, amá-la, acolhê-la, enfim. Não tendo, aí são duas opções. Se a pessoa idosa ela tem condições financeiras, aí a gente vai fazer o encaminhamento através do Ministério Público num abrigamento particular. Não tendo, aí através também do Ministério Público e do CREAS, hoje aí a gente faz o abrigamento público. Pois é.
E existe abrigamento público hoje suficiente para atender a essa demanda? E como são esses abrigamentos? A gente está falando de quê aqui? De Juvino Barreto? A gente está falando, Está falando também. De que tipo de abrigamento? Quantos hoje tem? Hoje eu não sei. Não, mas tudo bem. Mas são essas casas... Eu não tenho ideia de quantos tenham realmente em Natal. Mas eu o fato é que a gente precisa. Tem o Juvino Barreto. Tem Juvino Barreto. O lado da vovozinha. O lado da vovozinha. Exato. Eu conheço esses três. São mais referenciados aqui na cidade. Isso, então, são esses abrigamentos que acolhem os idosos. Exatamente. E tem de ONGs também. Eles têm também. Só que são bem limitados as quantidades. Agora que não é fácil, não é barato, vagas, né? Não é barato, um custo altíssimo. É a mesma coisa de a casa de acolhimento de criança, né? A gente também tem reduzidos. Normalmente é o próprio município que financia. E também precisa, tem uma demanda alta, infelizmente. E quando ele se recusa, doutora? Porque assim, eu não estou falando a minha visão enquanto cidadã mesmo, eu não tenho nada que comprove essa minha pergunta, mas a título de curiosidade. E a maioria deles deve se recusar a ir para uma casa um abrigo desse público, não é? Prefere até voltar ou permanecer no local onde ele foi agredido. Ou eu estou enganada? É um tema muito delicado, né? Na maioria das vezes, a pessoa ela não quer sair do seu próprio espaço, da sua própria casa que construiu uma história. Agora, obviamente, todos esses fatores vão precisar ser pesados e decididos pela pessoa idosa, considerando todo o suporte de uma equipe multiprofissional. O serviço de assistência social, ele vai fazer tem um papel fundamental nessa mediação, porque muitas vezes esse cenário de permanecer na própria casa, infelizmente, não vai ser possível, vai ser algo que vai correr risco de vida, inclusive. Então, nem sempre é uma escolha fácil, é uma escolha que precisa ser refletida junto com a pessoa idosa muitas vezes, mas em alguns casos, de fato, precisa ser dado um direcionamento para não expô-lo a um risco. Minha gente, a gente vai para um intervalo rápido e pegando o gancho dessa sua última fala, eu queria voltar para a gente já tratar de um outro viés que acontece muito com os idosos e que foi um termo que passou a ser inserido nesses últimos anos no contexto social, que é a interdição do idoso. O que é interditar um idoso? Em que circunstâncias deve-se fazer isso ou se isso está se tornando uma banalidade nas relações sociais? A gente volta depois do intervalo nesse bate-papo aqui sobre o junho... Violeta. Eu só queria dizer roxo. Lilás. São as outras cores as paletas aí. As paletas, bem lembrado. As paletas aí que servem de alerta e que eu acho bacana. Porque, de qualquer forma, é uma ação como essa que puxa um bate-papo como esse dos veículos de comunicação para o caso. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo na Jovem Pan News Natal, Entre Elas. Esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Domingo de manhã é praia, sol, descanso, diversão e futebol. Brasileirão Série B é com a Jovem Pan News Natal. O mais querido vai ao Sudeste enfrentar o Leão Paulista, Mirassol e ABC, às 11 da manhã. E vamos juntos com Ivan Nunes, Ícaro Carvalho e Ricardo Santos. Jornada a partir das 10 da manhã. Transmissão em off-tube, em multiplataforma, com som e imagem, no 93,5 FM, YouTube, Panflix e Rádiosnet. É o Brasileirão na Jovem Pan News Natal. Com oferecimento Pitu. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Beba com moderação. São João de Natal, não tem igual. São João de Natal. São João de Natal, não tem igual. São João de Natal. O fim de semana é só festa na Arena das Dunas. Sábado tem Carol Benigno e Dani Cruz, Pedro e Eric, Circuito Musical e Zezé de Camargo e Luciano. Domingo tem Rodolfo Lopes, Banda Grafite e Pedro Lucas. São João de Natal, festa em toda a cidade. Realização Prefeitura do Natal, vice...
Atenção, chegou a hora de você garantir o seu Toyota 0 km. E a Toyolex faz mais por você. É a maior ação de vendas do ano. Somente nesse mês de junho ou enquanto durar o estoque. Hilux SRX 2223 com preço de nota fiscal de fábrica. E Corolla XEI com R$8.000 de bônus. O estoque é limitado. Consulte condições e aproveite. Toyolex, aonde você quer chegar? A todo momento, tudo pode mudar. Os fatos acontecem, o mundo se transforma. O que nunca muda é a sua fonte de informação. Rádio Jovem Pan News Natal. Comprometida com a verdade, responsável com a notícia. Do rádio 93,5 FM para todas as plataformas digitais, em áudio e vídeo, ao vivo e on demand, no YouTube e Panflix. Inconfundível. Jovem Pan News Natal 93,5 FM. Com você, o tempo todo. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Quando a gente fala que faz as melhores transmissões no futebol, é porque temos a mais qualificada equipe do jornalismo esportivo. Ivan Nunes, carimbado como narrador internacional, atuando em mundiais em Tóquio, Copa do Mundo na Europa. E sua marca é o gol mais afinado do Brasil. Ricardo Silva, a história da crônica esportiva do RN se confunde com a sua carreira. Tem que ser uma zebra realmente daquela cabeluda. Itamar Ciríaco, o mais lido e ouvido, a fonte mais precisa e confiável. Ícaro Carvalho, um dos mais premiados do Nordeste. A nova geração com personalidade nas ancoragens. Ricardo Santos e Pedro Brandão. E o nosso som é em alta qualidade digital, sem distorção, sem corte, na transmissão da Jovem Pan News Natal, você se sente dentro do estádio, à beira do gramado, seja em loco ou off-tube. A melhor equipe, trabalhando para levar o melhor conteúdo para você, torcedor. No 93,5 FM, YouTube, Panflix e Rádiosnet. Jovem Pan News Natal, a informação do futebol. Jovem Pan News Natal, 93.5 FM, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Rede Jovem Pan News. Você está ouvindo na Jovem Pan News Natal, Entre Elas. Estamos de volta neste sábado, 24 de junho, Entre Elas, segundo bloco aqui na sua companhia, hoje discutindo um tema de seu interesse, e a gente nem imagina quantas pessoas não se inserem nesse contexto da violência contra o idoso que a gente está debatendo aqui, em alusão ao Junho Violeta, não é, Aneli? Que é o mês de alerta aí para os casos de violência contra o idoso. Eu deixei uma pergunta e queria, já para a gente sair um pouco dessa área jurídica, mas passou-se a se inserir no contexto do idoso a palavra interditar um idoso. E aí eu vejo que muitas vezes isso aparece nas conversas entre amigos. Eu digo, gente, isso está ficando uma banalização. O que é interditar esse idoso e em que circunstâncias se deve fazer isso? Quem quer responder primeiro? Doutora Paola, delegada. Vamos lá. A questão da interdição, a gente lá na Polícia Civil, a gente não trabalha com isso porque é uma questão do próprio judiciário, né? Não é uma questão de investigação. A gente é pré-processual. Tudo que for processual, aí vai no judiciário. O que a gente consegue visualizar muitas vezes é que os filhos e filhas terminam sob o pretexto de gerir o patrimônio daquela pessoa idosa só pelo fato dela estar idosa e termina se apropriando dos seus rendimentos, né? Só que a pessoa idosa, a gente precisa compreender o seguinte, ela tem condições de gerir seu patrimônio até que você prove o contrário. Entendeu? Exatamente. Não é porque a pessoa ficou idosa que eu, filho ou filha, vou automaticamente gerir, porque você ficou idoso, então você é incapaz. Ora, a incapacidade, ela tem que ser provada, né? E isso a gente tem visto muito nos crimes de apropriação de rendimentos das pessoas idosas.
Então, você se apropria, você inicia gerenciando porque acha que você que tem condições de gerir e não a pessoa idosa. Mas aí é que tá, a regra é que ela continua gerindo o seu patrimônio, a não ser que você consiga comprovar que ela não tem mais condições de gerir, e aí sim, por uma ordem judicial, aí você vai e passa a gerir o patrimônio daquela pessoa idosa. Mas isso é todo um processo que é feito, não é dessa Isso. maneira, que aí entra também a parte psicológica e toda essa análise, né, Exatamente, exatamente. E os impactos, hein, doutora Joísa, quando isso acontece? Eu imagino como é que fica um idoso, né, uma pessoa da terceira idade que enfrenta um negócio desse, você vê seu próprio filho. Porque eu acho que o filho, tem muitos filhos que não aceitam. Por exemplo, você está dando dinheiro para fulano, por que você vai dar dinheiro? Mas eu sempre dei. Eu sempre fiz doação. E aí eles já não aceitam e se apropriam. Como é que fica a cabeça de um idoso nessa hora, doutora? A pessoa idosa, ela se sente usurpada do direito de gerenciar a sua própria vida. E um dos aspectos de gerenciamento da nossa vida é o nosso gerenciamento do nosso patrimônio. E é interessante trazer esse tema da interdição, porque a minha atuação ela é muito voltada para a neuropsicologia. E a neuropsicologia, um dos focos de atuação é a avaliação neuropsicológica, que ela tenta entender essa relação entre o cérebro e o comportamento, e as atitudes, e a tomada de decisão. Então, está muito vinculada à investigação de processos demenciais, que é um dos fatores que, para serem investigados e fechados diagnósticos, e após um longo processo de intervenção e tratamento, se chegar ou não a uma incapacidade, né, por uma dificuldade cognitiva. E isso tem um longo caminho a ser trilhado, né? Então, na avaliação, a gente consegue perceber até que ponto essa pessoa consegue recordar informações, até que ponto essa pessoa consegue manter o foco e a compreensão daquilo que está sendo falado, de que forma ela está conseguindo tomar decisões considerando um raciocínio lógico, uma manutenção de juízo crítico. Então, a partir da avaliação neuropsicológica, nós vamos ter informações muito importantes que vão auxiliar essa equipe multiprofissional a acompanhar essa pessoa idosa e também chegar a uma conclusão, né, que vai auxiliar nessa tomada de decisão. O quanto é que essa pessoa idosa está tendo condições de tomar essas decisões complexas sobre a própria vida. E é uma maneira também da própria pessoa idosa se certificar de que aquilo realmente está sendo bem orientado. Então, a atuação em neuropsicologia é importante. A incapacidade, na realidade, para se chegar a essa incapacidade, leva-se um tempo. Sim. Porque, na realidade, quando a gente tem, eu quero que a senhora me explique melhor, quando a gente vai passando a idade, às vezes começa até cedo, né? A gente tem visto isso, 50 anos, 60, né? Você já vai começando nesse processo. Isso não quer dizer que você está incapaz, né? Para chegar à incapacidade, como é que você diagnostica esse momento? E aqui é importantíssimo a gente trazer dois conceitos que todas as pessoas podem também se habituar a entender, que é a senescência e a senilidade. Sim. Muitas vezes a gente vai ter a tendência de dizer, tá ficando velho, tá ficando esquecido, não consegue mais resolver, mais lento. Então, envelhecer não é doença. Nunca será. Então, a senescência, claro, né? Exato, a senescência, ele é o processo de envelhecimento sem nenhuma patologia, é um processo de envelhecer de uma forma saudável, em que a pessoa vai ter toda a sua autonomia e independência, como em qualquer outra etapa da vida. Isso é a senescência, é o processo de envelhecer, biológico, natural. Já a senilidade é quando nós temos esse envelhecer associado a uma patologia que vai acabar interferindo nesse processo de envelhecer que seria considerado saudável. E aí, dentro da senilidade, nós podemos ter alguns quadros clínicos, algumas doenças que vão, de fato, afetar a capacidade de tomada de decisão e vão interferir nessa autonomia e nessa independência da pessoa idosa. E a partir daí, ela deve ter acesso a recursos de saúde para
ter a possibilidade de ser acompanhada e tratada e manter essa autonomia até o máximo de tempo possível. Então, até quando a pessoa apresenta um quadro, né, degenerativo ou de senilidade, ela precisa estar muito bem acompanhada por essa equipe profissional, porque ela pode continuar tomando várias decisões até o momento em que isso seja possível na vida dela. De forma clara para as pessoas que estão nos assistindo, como é que a pessoa pode identificar que está entrando nesse processo? No processo de senilidade, Sim. no caso, né? Então, em algumas situações, a própria pessoa idosa percebe. Em outras, vai ser o familiar, vai ser aquele que está no dia a dia, próximo, que já convive com essa pessoa há muito tempo. Então, muitas vezes, essas queixas, elas podem se apresentar como esquecimentos, mas não são os esquecimentos a que nós todos temos direito. Que nós já temos. Todos temos direito. Senhora, eu tenho muito direito. Ela já gastou os créditos. Hoje eu já gastei meus créditos. Então, nós percebemos que todos nós esquecemos, ou temos momentos de distração, ou temos um acúmulo de informação para lidar. Então, não que é acaba tendo essa demanda muito grande. Certo. Então, esses esquecimentos, eles vão começando a ter uma frequência maior, eles vão começando a interferir em assuntos que são importantes para a pessoa idosa. Então, algo que ela, de fato, nunca esqueceria e ela está começando a esquecer. E isso vem se repetindo, começa a interferir nessa funcionalidade dela. Então, é importante, sim, buscar um especialista. Esse especialista pode ser um médico neurologista, pode ser um médico geriatra, que são os profissionais mais indicados que vão ter experiência com o envelhecimento, para poder a gente começar uma investigação. E, se for o caso, a gente faz a avaliação neuropsicológica como uma complementação para buscar esse diagnóstico. E, a partir daí, fazer as intervenções necessárias. Bom, ficou bem explicado aí, né, para quem queria saber esses primeiros sinais. Eu queria, agora com a doutora Paola, a gente falou da importância da denúncia, né, e o papel de quem está no entorno daqueles idosos. Se tem alguém nos assistindo agora, nos ouvindo aqui pelo rádio, para a gente chamar a atenção aos sinais de alerta. A gente falou daquela senhora que sempre entrava em casa cantando e deixou de cantar. Mas, por exemplo, um idoso que mora sozinho, ele precisa de um olhar dessa vizinhança maior, mais apurado, para que ele também não sofra as consequências da um prejuízo para ele próprio enquanto pessoa que mora sozinho, mas também de outros que podem causar algum tipo de violência. Isso. A pessoa idosa, normalmente ela tem uma rotina, né? Que é percebida pela sua vizinhança. Então, ainda que aquela pessoa idosa esteja só, é possível os vizinhos se perceberem essas mudanças comportamentais repentinas, né? Que podem indicar violência ou algum tipo de doença ou algum tipo de pedido de socorro realmente da pessoa idosa. Eu digo a você que lá na minha residência, no meu condomínio, minhas duas vizinhas são pessoas idosas e vivem em casa, uma cuidando da outra. É incrível. São duas idosas. Duas pessoas idosas que vivem cuidando uma da outra. E eu moro lá há 9 anos. Se mudar alguma coisa, eu vou notar. Porque faz parte, né, da nossa, faz parte até da nossa rotina, vê-las, falar, a forma como ela fala, a hora que ela sai, a hora que ela volta, é muito rotineiro, né? Então, possivelmente, possível você visualizar se aquela pessoa idosa está a pedido de socorro ou está sofrendo algum tipo de violência ou, enfim, está precisando do seu auxílio, né? E que você pode denunciar. Agora, é importante também a gente salientar que, porque muita gente pergunta, não, e a classe social para sofrer esse tipo de violência? Não existe classe social para a pessoa idosa, porque a pessoa idosa, ela sofre violência pelo fato dela ser pessoa idosa. E eu digo a você que, numa dessas investigações, nós tivemos um caso em que um delegado aposentado, ele era vítima. E, assim, a esposa,
então esposa e os filhos, praticavam, infelizmente, toda a negligência que puder imaginar e se aproveitavam, se apropriavam dos bens daquela pessoa, né? Daquela pessoa idosa. E ele vivia, assim, num quarto, sozinho, isolado. A feira era contada. Quem cuidava dele, assim, quem às vezes até comprava remédio para ele, com o próprio dinheiro, era a cuidadora, que teoricamente existia. Mas as demais, lazer, saúde, educação, lazer, saúde, sair, uma vida social, ele não dispunha de nem limpeza, nada. As condições de higiene também, as condições higiênicas Péssimas. Eram degradantes. E vivia num quartinho realmente abandonado, enquanto a esposa estava fazendo tratamento estético, a filha estava viajando, todos com o rendimento dessa pessoa idosa. Ficou bem caracterizada. E eu estou falando de uma pessoa com a renda alta, né? Então, não existe renda para a pessoa idosa ser vítima. O que existe pelo fato de ela ser uma pessoa idosa, você se aproveitar dessa vulnerabilidade e aí terminar praticando, infelizmente, violência. Doutora, quais são as penas previstas hoje, num caso como esse? Eu queria até deixar a crítica. E esses processos vão para a justiça? Vão para a justiça. Todas as investigações vão para a justiça. A minha crítica maior é nos crimes de maus tratos, porque é uma pena ínfima, é um TCO. Se os maus tratos não for com resultado de lesão grave ou não for com resultado de lesão morte, ele é apenas um termo circunstanciado de ocorrência com a pena de até 1 ano, que é um absurdo. Agora, muito branda essa legislação, né? É um absurdo. E, assim, o crime de maus tratos é o que a gente tem visto de uma forma corriqueira, junto com ameaça, né, lesão corporal, porque entre lesão corporal e maus tratos há uma diferençazinha técnica, mas tênue, e as penas terminam divergindo, mas mesmo assim não deixa de ser TCO. Né? Agora, se há, por exemplo, o que a gente chama de injúria qualificada, ou seja, você ofende moralmente a pessoa idosa, exemplo, idoso ceboso, idoso preguiçoso, aí a pena aumenta até 3 anos. Mas a pena de maus tratos, de você expor a perigo, a integridade física e psíquica, aquela pessoa, submetendo-a a condições desumanas e degradantes, é apenas de 1 ano. Então, isso realmente é um clamor, deve ser alterado. Nossa. Fica aí o recado para os políticos que fazem a legislação, não é? Minha gente, infelizmente, Entre Elas já está chegando ao final deste bate-papo aqui com vocês, uma conversa muito produtiva, acho que até a nível também de alertar as pessoas que estão com a gente nessa manhã de sábado para a gente proteger mais os idosos e a gente prestar um pouco atenção do nosso entorno, principalmente, porque hoje também é muito natural os idosos morarem sozinhos, né? E é preciso que a gente, né, enquanto vivendo em sociedade, a gente também tenha esse olhar para ajudá-los, para denunciar, para protegê-los de uma certa forma. Não é uma responsabilidade do idoso, não é só uma responsabilidade da família, não é, doutora? Sim. É da sociedade também. Isso, e propiciar esses espaços de participação social, porque muitas vezes é o condomínio, é o grupo da reabilitação, é o grupo, né, de dia que uma academia na praça, academia, né? na praça. E eu já vi muito depoimento, eu adoro vir para essa praça todo final de tarde, a gente se encontra aqui. Então, esses espaços... É a rede, né? O idoso, ele precisa ter essa rede em vários espaços diferentes, não somente a rede familiar, que é a principal, mas esses espaços em que ele também socialize, que ele consiga propor mudanças também, que ele consiga ser protagonista. Então, é para isso que a gente precisa propiciar. O pensar na prevenção à violência é pensar em que eles sejam autônomos e consigam desempenhar esse papel na sociedade nessa fase da vida. Vamos deixar os serviços, né, Nélia? Vamos sim. Lá. Passe aí as suas informações. As suas informações, o trabalho do Instituto Santos Dumont, que funciona ali Instagram também. Em Macaíba. Como é que a gente pode informar para as pessoas acessarem? Sim. Nós temos muitos conteúdos nas redes sociais, no site www.institutosantosdumont.org.br, no Instagram também, que é ISD na rede.
Para quem quer saber mais informações sobre neuropsicologia, saúde mental, envelhecimento também saudável, tem o meu Instagram, que é o Joísa Araújo, então é Joisa Araújo, que também vai ser uma honra recebê-los e também compartilhar informações com vocês. E gostaria de agradecer essa oportunidade, o espaço que vocês estão propiciando para esse tema que precisa ser discutido em todas as épocas do ano, e agradecer também ao Instituto Santos Dumont essa oportunidade de integrar a equipe. É de portas abertas, assim, quem quiser pode ou precisa estar referenciado para ter assistência? O Instituto é 100% de atendimento SUS, de portas abertas. Maravilha. São disponibilizados telefones, a pessoa pode entrar em contato diretamente com os telefones e realizar a triagem para saber se vai ser atendido em uma das linhas de cuidado que o Instituto oferece. Então, o Instagram é @ISD na rede, é isso? Beleza. Doutora Paola, muito obrigada pela sua participação, por essas informações, né? E por esse alerta que você está dando aí. As duas passaram para a gente, que é o seguinte, que cada um tem a sua responsabilidade. Você falando que tem a responsabilidade com suas vizinhas, que você está olhando, puxa para a gente também a nossa responsabilidade de ver não só um vizinho, mas ver um amigo, né? Ficar de olho e saber que a responsabilidade não é de um filho, não é do pai, mas é nossa. Né? E puxar essa responsabilidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A Polícia Civil, ela tem ampliado as delegacias de proteção à pessoa idosa. A gente, há 2 meses, inauguramos a de Parnamirim, porque a demanda também tinha aumentado. A ideia é que a contratação de novos policiais, a gente consiga aí ampliar essa rede de proteção. Isso, a gente abriu uma delegacia de proteção à pessoa idosa especializada lá em Parnamirim, né? E Fica aí onde? antes tínhamos Fica em onde? Natal. Atualmente ela está na delegacia de plantão, aquela rua do... Ayrton Senna? Não, ali funciona o complexo especializado, que é a delegacia de Natal, de proteção à pessoa idosa de Natal. A de Parnamirim, ela fica naquela rua da Festa do Boi. Sabe? Tem uma delegacia, pronto, naquela rua, passando um pouco da rua da Festa do Boi, que eu não sei o nome da rua, mas é uma orientação. É na área central de Parnamirim. Bela Parnamirim. Exatamente, pronto. Obrigada, é bem naquela rua. Né? E aí nós esperamos que com a contratação, novos policiais, enfim, a gente também amplie essa rede, amplie em outras, inicie uma em Mossoró, que também a gente tem uma demanda grande, enfim, para que a gente possa realmente realizar um trabalho mais especializado e qualificado. Muito obrigada. Bom. Vocês estão referenciadas por entre elas, porque as duas trabalham com vulneráveis e a gente sempre está discutindo esse tema aqui. Então, muito obrigada e vou dizer até a próxima, né, Nelly? Até a próxima. Bom São João, né? Que hoje é dia de São João. Vamos comemorar e vamos levar os nossos idosos para assistir os shows, para passear. Quadrilhas, né? Faça aquela festa. Não tem condições. Compra aquela canjiquinha, né? Toma um cafezinho. A hora é essa. Então, um beijo para vocês. Todos vocês, obrigada pela participação. Vi? Obrigada, Medeiros. Valeu. Obrigada, doutora Paola, Joísa, todos que estiveram conosco. Você, ouvinte, boa noite de São João e sábado estaremos por aqui. Com certeza. Até lá. Até. Você ouviu na Jovem Pan News Natal, Entre Elas. Esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Domingo de manhã é praia, sol, descanso, diversão e futebol. Brasileirão Série B é com a Jovem Pan News Natal. O mais querido vai ao Sudeste enfrentar o Leão Paulista, Mirassol e ABC, às 11 da manhã. E vamos juntos com Ivan Nunes, Ícaro Carvalho e Ricardo Santos. Jornada a partir das 10 da manhã. Transmissão em off-tube, em multiplataforma, com som e imagem, no 93,5 FM, YouTube, Panflix e Rádiosnet. É o Brasileirão na Jovem Pan News Natal. Com oferecimento Pitu. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Beba com moderação. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix,
O Polo Arraiá do Povo chegou pra ficar. Sucesso total de público. Muita cultura popular, música nordestina, comidas típicas e nossa maior atração, o povo. Essa semana tem o último dia do Arraiá do Povo, viu? No novo Polo do Mossoró Cidade Junina, a animação começa cedo lá na Feira do Bode. Sábado tem forró com ela, Marinelari e ferro na boneca. Mossoró Cidade Junina. Realização Prefeitura de Mossoró. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação.